Todo mundo quer ser abençoado. Se fizéssemos uma fila para sermos abençoados, todo mundo ia querer ser o primeiro da fila. E nós supomos que bênção é sinônimo de uma vida confortável. De repente, por bênção, a gente entende encontrar o amor da nossa vida, tão esperado para suprir a nossa solidão. A bênção de pagar as contas são tantas e várias estão atrasadas. A bênção de ficar livre de uma doença, obter uma cura, estar muito bem empregado, morar numa boa casa, com um carro legal na garagem. Que bênção poder viajar, pelo menos de vez em quando, né? Nós pensamos que o evangelho da bênção é como o evangelho do toque de Midas. Esse mito diz que uma pessoa conseguiu o poder de fazer-se transformar em ouro, tudo que tocasse. Qualquer coisa que eu toco vira ouro. Então, ser abençoado para muitos hoje significa isso. Onde eu ponho a mão, vira ouro, dá certo, é bênção, aleluia, que legal. Lá em Atos capítulo 3, versículo 11 a 26, nós encontramos uma das famosas pregações do apóstolo Pedro. Ele está em Jerusalém, ele está com seu companheiro João, eles curam um mendigo que também era enfermo e a multidão se ajunta ao redor dele, ele prega a palavra. Nessa pregação, Pedro fala sobre ser abençoado. E o que é que nós podemos concluir a partir desta pregação de Pedro, a partir das palavras dele em Jerusalém, no templo, sobre ser abençoado? De fato, Pedro diz que Deus deseja e pode nos abençoar. Capítulo 3, versículo 26, Pedro termina dizendo assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los. Veja, Deus ressuscitou o seu servo e enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. O Senhor tem tanto anseio de nos abençoar que até enviou Jesus Cristo ao mundo só para fazer isso, só para nos abençoar. Entretanto, não exatamente com o tipo de bênção que nós desejamos ou esperamos. De que maneira Deus pretende nos abençoar? Pedro responde, ele diz assim: Deus enviou seu servo Jesus Cristo primeiramente para nos abençoar. Como? Ele diz: convertendo cada um de vocês das suas maldades. Esta é a bênção de nós nos desviarmos. A palavra desviar aqui significa uma conversão, desviar de um caminho errado, fazer um retorno, nos desviar das nossas maldades, dos pecados que cometemos habitualmente, os nossos maus caminhos. Outro dia desses eu conheci um jovem, menino, rapaz, 18 anos, dentro de uma casa de recuperação de adictos dependentes químicos. Um ano antes, aos 17, um primo dele ofereceu drogas, ele provou. E ele mergulhou de tal forma nas drogas e ainda afetado por problemas familiares, ele se entregou às drogas, ao álcool e à bagunça, de modo que foi necessário que ele estivesse internado numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Em apenas um ano, sua vida foi para o buraco. Ali dentro daquela clínica, você vê um rosto feliz por estar se libertando, mas ao mesmo tempo com o peso do pecado, o peso de ter seguido por uma rota, um mau caminho que o levou para uma situação complicada. A palavra maldade que Pedro usa aqui significa depravação ou corrupção, iniquidade, propósito mau, desejo mau. Acontece que Deus enviou seu Filho único, Pedro está dizendo, Deus enviou seu servo para morrer e ressuscitar por nós, para que a culpa do pecado e o domínio do pecado na nossa vida fosse removido na morte de Cristo. Ele sofreu o castigo que era nosso, ele quitou a dívida que era nossa, a nossa culpa ele levou sobre si, a nossa condenação foi lançada sobre ele, a nossa sentença de morte e castigo foi lançada sobre ele. E na ressurreição de Jesus, ele então nos dá uma vida nova. A expressão que cada um abandone suas maldades tem a ideia de abandonar um caminho,
desertar um caminho, fazer um retorno. Por meio de Jesus Cristo, você e eu recebemos a bênção, nós somos abençoados de sair de uma rota que pode ser chamada rota de colisão fatal com o pecado. E nós mudamos de rota e entramos na rota do discipulado de Jesus. A nossa rota sem Jesus é uma rota de colisão com o pecado. Deixa eu fazer uma ilustração para você. Quando você anda por um caminho na mata e você faz esse caminho repetidas vezes, a mata fechada vai se abrindo e vai se formando uma trilha. E quanto mais você passa por essa trilha, mais o chão fica batido e vai ficando um rastro ali. Quanto mais passamos por ali, mais demarcado fica esse caminho. Assim são as trilhas dos nossos pecados. Nós escolhemos viver mentindo. E mentimos, e isso se torna uma trilha marcada na nossa vida. É o caminho por onde andamos, não tem outro. Nós escolhemos ter uma vida em que nós explodimos de raiva. E não exercemos autocontrole sobre a nossa ira, explodimos com os outros, ofendemos verbalmente, nos irritamos, nos incomodamos, falamos palavrões por causa disso, e isso se torna uma trilha, um hábito. Nós entramos no caminho do atrito no casamento, colocamos o ego acima da relação, batemos de frente, damos o troco na mesma moeda e entramos numa vida conjugal que pura e simplesmente é uma vida de atrito, e essa se torna a trilha do casamento, um caminho de briga. Talvez essa relação de atrito seja entre pais e filhos, a mesma coisa. Talvez a trilha da sua vida, do seu pecado, seja ver pornografia. Você começa a ver material pornográfico e vicia naquilo, e aquilo se torna uma trilha por onde você anda, um caminho marcado, e é só por aquele caminho que você vai. A trilha da imoralidade sexual, de escolher o sexo fora do vínculo formal do casamento. A prática sexual extraconjugal antes do casamento. A prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, coisas que Deus reprova, mas você escolhe aquilo e aquilo se torna a sua trilha. Talvez a trilha seja a embriaguez, o hábito de beber demais, se embriagar. E você vai por aquele caminho e aquele é o seu caminho, e você arruma desculpas para ficar naquele caminho. Talvez a trilha seja o hábito de comprar sem ter dinheiro. E isso resulta em quê? Em dívida. A tristeza da dívida você balanceia como? Você dá um contrapeso, como? Gastando mais, tendo menos dinheiro ainda. Isso se torna um ciclo, se torna uma trilha por onde você anda, é aquilo que você aprendeu a fazer. Talvez a trilha, o caminho marcado seja de falar mal dos outros, o hábito de espalhar fofocas, e por aí vai. E ser abençoado no Evangelho de Jesus Cristo anunciado por Pedro significa abandonar o caminho do pecado, seja ele qual for, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos arrancar desses caminhos viciados e nos conduzir por caminhos novos de vida e paz. Perdoados por Cristo, fortalecidos pelo seu Espírito, nós podemos andar nas pegadas de Jesus. Jesus, aquele que falou a verdade. Nós aprendemos a falar a verdade. Jesus, aquele que viveu tendo compaixão dos outros, ao invés de entrar em atrito, briga, disputa com os outros, bondade pelos outros. No discipulado de Jesus, nós aprendemos a viver em compaixão pelos outros, sendo bondosos uns com os outros. Aprendemos a ter autocontrole sexual e nos mantermos puros e temos uma relação sexual saudável somente dentro do nosso casamento. Andando pela trilha de Jesus, o discipulado de Jesus, nós aprendemos a ter domínio próprio sobre as nossas emoções, sentimentos, acessos de raiva, cobiças e tudo mais. Andando pela trilha de Jesus, nós aprendemos a não mais comprar sem ter dinheiro e gastar com aquilo que não podemos pagar, e aprendemos a ter contentamento, a viver contentes com o que temos nas nossas mãos. Nós aprendemos a falar o bem dos outros, falar aquilo que é bom, aquilo que é louvável acerca dos outros, e por aí vai.
E assim nós abrimos novos rastros em nossas vidas e aos poucos o mato e a vegetação que foram arrancados e foram abertos para a trilha do pecado, esse mato começa a fechar de novo, essa trilha deixa de existir e nós abrimos uma nova trilha, a trilha nas pegadas de Jesus, no discipulado de Jesus, andando como ele andou, vivendo como ele viveu. Essa é a bênção que Deus tem para te dar. A pergunta é, essa é a bênção que você deseja? Se é, eu quero terminar essa reflexão dizendo como você pode desfrutar dessa bênção. Em primeiro lugar, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Se não houver de sua parte uma convicção do seu pecado, do quanto ele é sério, do quanto ele é triste, do quanto ele é trágico para a sua vida, do quanto ele acarreta a ira de Deus sobre você, se você não tiver essa convicção e um arrependimento pelos seus pecados, você vai continuar nesses caminhos de morte, na rota de colisão do pecado. Arrependa-se deles e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Creia nele como aquele que é, por exemplo, o seu advogado, aquele que te defende perante o juízo, o Pai, o justo juiz de todos. Esse advogado que te defende se tornando um réu substituto. Ele reconhece a sua culpa, a sua punição, mas ele pega a punição dele para você e leva lá na cruz do Calvário. Creia em Jesus Cristo como um cordeiro, o cordeiro da expiação, o cordeiro que era sacrificado e morto lá no templo, na história de Israel no Antigo Testamento. Aquele cordeiro era sacrificado no lugar do judeu, no lugar do religioso, no lugar do fiel. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, o que é que você vai obter? Isso vai lhe prover o quê? Perdão pleno. Toda a sua culpa será perdoada. Isso vai lhe prover absolvição total, você não terá nenhuma dívida diante de Deus. Isso vai lhe prover justificação, ou seja, Deus vai olhar para você como justo, hoje e para sempre, e por toda a eternidade. Você será justo, justa aos olhos de Deus. Isso vai lhe prover adoção espiritual, você se tornará filho e filha, amado, amada de Deus. É uma nova relação com Deus o Pai, uma nova relação com o Criador de todas as coisas. Ele vai residir com você e em você. Então, em primeiro lugar, você quer desfrutar da bênção de sair da rota de colisão com o pecado e entrar no caminho do discipulado de Jesus? Você quer ter a bênção de abandonar o caminho do pecado pelo poder da ressurreição de Jesus? Arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é estabeleça na sua vida os 4 pilares do discípulo de Jesus Cristo. Você sabe quais são? Eu vou dizer quais são. Sem eles, sem chance. Você precisa primeiro pilar da Bíblia na sua vida. Você precisa de Deus falando com você. Abra a palavra de Deus todos os dias e permita que Deus fale ao seu coração. Vá a uma igreja que ensine a palavra de Deus, ouça a pregação e o ensino fiel da palavra. A Bíblia é Deus falando e você o ouve e pode então obedecê-lo. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, você sabe qual é? É o pilar da oração. À medida que Deus fala com você pela Bíblia, você fala com Ele e Ele te ouve e Ele te atende. E você apresenta a Deus seus medos, suas dúvidas, suas ansiedades, suas necessidades, seus louvores. E Deus vai te ouvir e vai te atender. O terceiro pilar é o pilar da igreja. A igreja como a comunhão daqueles que estão no mesmo caminho que você. É sempre preferível fazer uma trilha bem acompanhado de pessoas que estão contigo, que fazem o mesmo caminho, você não vai estar sozinho ali. A igreja é esse grupo de pessoas que está nessa trilha do discipulado de Jesus, que disseram assim, não quero mais andar na rota de colisão do pecado, agora eu quero andar na trilha do Senhor Jesus Cristo, vivendo como Ele viveu, fazendo o que Ele fez. Há quem diga que a igreja é como o grande braseiro da fogueira, onde cada brasa precisa estar presente para que esteja acesa. E se você tira uma pequena brasa desse braseiro, ela vai perdendo seu calor e sua luz aos poucos. É preciso estar na comunhão constante, intensa com a igreja de Jesus Cristo. Esse é o terceiro pilar. E o quarto e último pilar é você
a adotar o padrão do testemunho no mundo. Veja, você precisa da Bíblia, da oração, da igreja e do testemunho. Você precisa estabelecer um novo modo de interagir com a sociedade. Que novo modo é esse? É um modo no qual você agora faz a diferença. Você não é mais um pedaço de tronco na enxurrada. Você não é mais um em 1 milhão. Você não é Maria vai com as outras. Você agora está ali para fazer a diferença. Nas palavras de Jesus, você é sal e você é luz. Você marca a sua sociedade, os seus amigos, testemunhando de Jesus Cristo e do que Ele é na sua vida, vivendo como Jesus viveu e falando desse Jesus e trazendo outras pessoas para Jesus. Essa é a bênção que Deus tem para te dar e é assim que você desfruta dela. A bênção é você poder abandonar o caminho do pecado pelo poder da ressurreição de Jesus. E você experimenta essa bênção, se arrependendo dos seus pecados e crendo nele como seu Salvador. E vivendo esses 4 pilares espirituais maravilhosos, poderosos, para nutrir e sustentar você nesse novo caminho, nessa nova trilha do discipulado de Jesus. Quero orar com você. Se é o seu desejo ter essa bênção na sua vida, melhor ainda. Se ainda não é, eu quero orar para Deus tocar seu coração. E depois que eu orar, nós encerramos esse vídeo, mas eu já digo para você, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder e que podem ser abençoadas com esse conteúdo. Você também pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal da nossa igreja e estar sempre atualizado naquilo que nós estamos postando aqui no nosso canal. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por vir até nós para trazer a maior de todas as bênçãos, a bênção de sairmos da rota de colisão com o pecado e entrarmos na trilha do discipulado de Jesus, da vida com Jesus, em Jesus e atrás de Jesus. É pela fé no Senhor que nós nos apropriamos do privilégio de sermos teus filhos, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Ti como nosso substituto e Salvador. E assim, Deus, queremos desfrutar desta caminhada na trilha de Jesus, à medida em que lemos a Tua palavra, oramos, participamos da Tua igreja e testemunhamos de Jesus, e a nossa vida vai então sendo transformada de dentro para fora, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Obrigado, Pai, por vir até nós, nos abençoar tanto assim. Em nome do Teu Filho que oramos. Amém. Eu separei para você uma canção, eu quero reproduzir ela agora na sequência desse vídeo, e enquanto a gente termina esse tempo juntos, você pode ouvir essa música, meditar na letra, refletir sobre o desafio que Deus deixou para todos nós. Mais uma vez, que Deus abençoe sua vida. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte, o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo
entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele